Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Espiritualidade na Saúde Pública de Macaé. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Dr. Sérgio Catão, que é uma pessoa assim que tem contribuído muito para o nosso trabalho aqui da espiritualidade aqui no Hospital Público de Macaé, assim como a Cássia. E ele estava ali conosco, nos ajudando no primeiro Congresso de Saúde e Espiritualidade em 2018. E a gente vai começar esse podcast aqui com o coração muito agradecido, porque em outro tempo a gente não conseguiu estar com ele e hoje ele pôde estar conosco aqui no meio de tantos seus afazeres, seus compromissos. Quero te agradecer, né? E eu quero fazer uma introdução breve para a gente já passar para ele, né, algumas perguntas, algumas curiosidades que a gente tem, para que a gente possa aprender um pouco com ele, ouvir os seus compartilhamentos, ouvir as suas ideias, seus ideais, seus sonhos e falar um pouco da sua experiência no Hospital do Into, lá em Niterói. Não é isso, doutor Sérgio? Não, é no pezinho da ponte, mas é no Rio ainda. Ah, no pezinho da ponte Rio Niterói. Isso mesmo, um dia ainda vou conhecer o Into. E ele vai compartilhar conosco dessa experiência dele lá como médico e com algum outro trabalho, né, lá dentro que ele vai falar pra gente daqui a pouco. Então eu tô querendo aqui só lembrar para vocês que a relação entre espiritualidade e saúde é bem antiga, com registro em diferentes culturas e ao longo de milênios. Entretanto, apesar de ter sido negligenciada em boa parte do século XX, opa, tem um chiadinho aqui, já acabou? Agora melhorou. Então, vamos lá. Entretanto, apesar de ter sido negligenciada em boa parte do século XX, vem ressurgindo como um campo relevante na pesquisa em saúde, com repercussões tanto nas políticas de saúde pública como no manejo e treinamento para a prática clínica. E é o que a gente está aqui junto, unidos, ajudando a Cris no HPM ou como voluntária, né? Aqui do NAERD, Núcleo de Assistência Espiritual e Religiosa. Então, diante do rápido progresso e da complexidade cada vez maior desses novos conhecimentos, agora na ciência, né? Não é fácil integrá-la na prática clínica. Há ainda algumas lacunas que necessitam de atenção. E aqui a gente caminha junto, prática e teoria, né? NAER, UFRJ, com a Cássia, o Dr. Sérgio Catão, né? Que necessitam de atenção. E a gente está aqui muito atento a tudo para que nós possamos fazer, né, Cris, um trabalho de excelência, eu ajudando a Cris como voluntária. Especialmente quando se trata de incluir esses aspectos no cuidado em saúde, no cuidado do paciente, na humanização. Então, reconhecida a importância dessa prática, agora nesse tempo, né, diversas organizações nacionais e internacionais, entre elas a Organização Mundial da Saúde e a Associação Brasileira de Psiquiatria, têm apoiado e recomendado a integração da dimensão espiritual na atividade clínica e hospitalar também. Gostaria de convidar o Dr. Sérgio Catão para ele se apresentar, nome, profissão, onde nasceu, contar um pouquinho da história dele, da profissão dele, né? Onde ele trabalhou e como isso surgiu na vida dele. Tá com a palavra o Dr. Sérgio Catão. Muito bem, Jandiara. Boa tarde a todos vocês que acompanham o nosso podcast. Boa noite, boa tarde, Cristiane. Boa tarde. E o nosso amigo... Vinícius. Vinícius está aqui. Prazer, Vinícius.
Então, eu sou Sérgio Catão, sou médico carioca, né? Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Com especialização na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em fisiatria. Isso aí já começa a dar um pouquinho de pano para a manga para explicar que especialidade é essa, né? Que é pouco conhecida. A fisiatria ou medicina física e reabilitação é uma especialidade médica pouco conhecida, ligada à área da reabilitação. Para que todos entendam, normalmente eu gosto de explicar assim, olha, eu trabalho em equipe, trabalho com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, técnicos de órtese, enfim, a reabilitação num contexto geral, reabilitação neurológica, ortopédica, neurológica, cardíaca, respiratória, é o final de linha da medicina, né? E é uma especialidade que me deu muito gosto de trabalhar com ela, né? Porque a gente partiu de uma reabilitação física para poder chegar a uma reabilitação total, né? Que envolvesse todo o contexto da pessoa humana. Então, como fisiatra, eu trabalhei em alguns hospitais e, por fim, me dediquei mais e foquei mais as minhas situações no Ministério da Saúde, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é um hospital de referência do Ministério da Saúde para cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade. Então, sendo referência nacional, nós recebemos, até hoje, pacientes de todo o Brasil, que para lá são destinados com fim exatamente esse, de fazer uma cirurgia ortopédica com média e alta complexidade de todos os segmentos do corpo humano, né? É muito interessante porque lá a pessoa está cortadinha aos pedaços, né? Porque existem o centro da coluna, o centro do quadril, o centro do joelho, o centro do ombro, o centro da mão. Então, cada grupo, cada centro, né, é composto por médicos, enfermeiras, reabilitadores, né, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, também fisiatras, para trabalharem juntos, né? E você, ao me lembrar disso, me faz lembrar de uma pessoa bastante significativa, que foi o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo. Meu Deus, não podia esquecer o sobrenome dele. Mas foi muito homenageado pelas sociedades médicas, né? Recentemente, pelo próprio Conselho Regional de Medicina. Ele faleceu nessa última pandemia de Covid, mas era alguém assim fantástico. E Ricardo liderava a equipe de cirurgia de cabeça e pescoço, né? E era alguém que era muito afeito à humanização, né? Essa integração, esse diálogo das pessoas, né? E por isso acabamos nos entrosando mais, exatamente porque ao terminar a minha fase de fisiatra no serviço de reabilitação, na divisão de reabilitação lá do INTO, eu fui convidado a inaugurar um serviço novo, uma área nova, voltada à prática ou às práticas da Política Nacional de Humanização. Então, o INTO deu um passo à frente, porque até então só existia, como normalmente existe, grupo de trabalho de humanização em cada hospital. Então, como é que funciona o grupo de trabalho? A Cris sabe bem como funciona. Pessoas que trabalham em diversos setores do hospital, mas que têm aquela veia da humanização, que extra participação oficial, né? Só por gostar de fazer aquilo, se reunia para ver as ações de humanização dentro da unidade hospitalar. Ela não ganhava mais nada para assumir essa parte. Ela teria que fazer o seu trabalho e se reunia de tempos em tempos para verificar a humanização como estava ocorrendo, né? E o INTO deu esse passo à frente, criando uma área específica. Então, eu estava totalmente voltado para as ações de humanização dentro do hospital, né?
Isso é importante que se diga, porque o primeiro passo era fazer as pessoas entenderem o que é humanização, né? E não confundir com ações folclóricas, muitas vezes, né, de pintar a parede, colocar um lençol colorido, ou simplesmente musicoterapia para alegrar o paciente. Não, não é somente isso, né? Mas é todo um contexto que passa por todas as estruturas do hospital, né? Todos os processos internos tinham muito a ver com a humanização e com os instrumentos dela, né? Clínica ampliada, a ambiência, o acolhimento, a formação de redes. Então tudo isso mexia com o hospital inteiro, né? Com toda a estrutura intra e extra hospital, né? E o primeiro passo foi esse, né? E aí surgiu dentro dessa prática de humanização esse projeto, que agora já não é mais projeto, que era dar assistência espiritual e religiosa aos nossos pacientes, nossos acompanhantes e também aos nossos profissionais da saúde, né? Não só aos usuários, mas também aos profissionais, enfim. Trabalhar, e a coisa se encaixou de uma forma assim perfeita, né? Muito perfeita, que a gente identificou. Isso aconteceu junto com uma prática empresarial de qualidade de serviços, né? ISO 9000, ISO 9001, que as empresas normalmente trabalham com qualidade, né? Mas a qualidade hospitalar, ela também começou a ser vista, dada a importância, né, de se evitar os erros, de melhorar o fluxo de atendimento, né, de favorecer o menor custo. Então tudo isso foi sendo ligado pouco a pouco à humanização com o que é chamada acreditação hospitalar, que é o processo de qualidade nos hospitais, né? Tem esse nome do inglês, né, accreditation. E a gente verificando de que as empresas que fazem a certificação de qualidade nos hospitais, e o INTO era um hospital, ainda é um hospital em que a certificação ela é volta e meia medida, vem pessoas de fora, até do exterior, para analisar os serviços e poder dar o crédito necessário para que aquela instituição seja considerada de qualidade, né? Então isso foi importante porque nós vimos que nos manuais de acreditação também existe uma necessidade do olhar espiritual, né? Então, juntando a necessidade da qualidade, na qual a espiritualidade fazia parte, com o acolhimento necessário da política nacional de humanização e o desejo das religiões de promoverem o seu serviço solidário junto aos nossos pacientes, tudo isso aí somou no momento certo, né? E graças a isso nós começamos em 2008 no INTO. Na verdade ainda não era INTO, a gente era um pequeno hospital próximo ao INCA, lá na Cruz Vermelha, no centro do Rio, que era o HTO, Hospital de Trauma e Ortopedia, depois é que se tornou um instituto, né? E nós tivemos essa ideia baseada num atendimento do Hospital das Clínicas em São Paulo. Lá eles deixaram o modelo capelania e criaram o CARE, care em inglês, ou care quer dizer cuidado, mas a sigla quer dizer Comitê de Acolhimento Religioso Espiritual. E nesse acolhimento eles propunham que as religiões se buscassem, formassem um grupo e discutissem a parte administrativa, como iriam trabalhar para poder organizar esse serviço. Até então, era somente esse momento que eles se reuniam e cada um fazia o seu atendimento
cada um a sua religião, só para que eles não atendessem a mesma pessoa num determinado momento, enfim, para organizar esse atendimento. Né? Só que é como eu gosto de dizer, nós fizemos uma parte carioca aí, né? Cariocamos esse projeto porque demos um passo a mais. O nosso desafio era o diálogo entre as religiões, né? Coisa que a gente prima muito, né? O próprio Papa Francisco insiste muito nessa questão do diálogo, não só ecumênico, mas interreligioso. E isso foi para nós um grande desafio. Vai dar certo? Misturar as religiões, fazê-las caminharem juntas e até atender juntas o mesmo paciente? Muitas interrogações nesse momento, mas resolvemos fazer um teste, um projeto. Apostamos nisso. Foi muito interessante porque na medida em que a gente teve esse momento, essa ideia de iniciar no INTO, ali do outro lado da rua, no INCA, Instituto Nacional do Câncer, também o Dr. José Adalberto, que na época era o diretor do INCA, teve a mesma ideia, iluminou lá, iluminou cá, e soubemos que ambos estavam interessados. Né? Pode dizer que é coincidência, mas eu tenho certeza que foi a providência. E nós nos unimos naquele momento e começamos juntos, né? Lógico que cada um voltado à sua unidade. O que é muito importante é o perfil da unidade, porque cada unidade sendo diferente uma da outra, a gente não pode simplesmente pegar o projeto e encaixar ali, vai ser aqui, igual no HPM, igual no São João Batista, não. As características da unidade é que vão também influenciar todo o projeto. Neste projeto, nós buscamos a parceria com a direção do hospital para que nós encontrássemos nos profissionais da saúde um acolhimento, né? Também. Que nós fôssemos acolhidos também por essas pessoas, que era também uma grande incógnita, né? Como seria visto, dado que você começou falando hoje, né? O século XX foi realmente um abandono da espiritualidade, da religiosidade, né? Pelo menos é o século que eu mais vivi, e realmente havia esse grande distanciamento a partir de onde? A partir das universidades, né? Os grandes preconceitos. Enfim, o grande desafio foi barrar todos os preconceitos possíveis e imagináveis, sobretudo com a unidade dos religiosos. No início, cada um desconfiava um do outro, e você sabe, a diferença entre uma e outra religião, né? Então, sempre aquele olhar assim de rabo de olho e tal, do jeito que a pessoa é, nós, como religiosos, temos o nosso sotaque religioso. E isso é inegável. As palavras que a gente pronuncia, né? A gente algumas vezes é identificado. Nesse projeto é muito interessante, porque eu mesmo, buscando um treinamento para mim, busquei ser o menos... me entregar o menos possível para que a pessoa não desconfiasse que religião eu tenho e eu pudesse chegar até ela, né? Na sua própria espiritualidade, a sua própria religiosidade, porque o centro, o foco, não é o meu desejo de prestar um atendimento solidário, mas é de levar um acolhimento voltado àquela pessoa. Como diz o SUS, com as suas crenças, valores, somos únicos. O SUS preconiza tratamentos singulares, né? Projetos terapêuticos singulares, diz a política de humanização, voltada para aquela pessoa. Não é o meu desejo de levar a minha religião, por mais que a minha religião seja dela, mas é o desejo dela. Ela é que vai nortear o meu atendimento. Por isso primamos muito com o serviço de escuta. E eu brinco com eles, falando que toda a matéria que a gente escuta é o nosso material de trabalho. É o nosso material. Sem ele, a gente não tem como trabalhar.
precisamos escutar a pessoa do verbal ao não verbal. Daquilo que ela verbaliza, mas também aquilo que ela não verbalizou. E todo esse contexto, nós possamos enxergá-la, né? Escutá-la, não só com os ouvidos, mas com os olhos, com todo o corpo, para nesse contato, nesse encontro que é único diante do transcendente e já previsto por ele, né? Também gosto de sempre afirmar isso. Cada encontro que temos com uma pessoa no atendimento, ele é único e irrepetível. Como cada pessoa é única e irrepetível diante de Deus, né? Nossos encontros também são únicos e nunca podemos comparar um encontro com o outro, né? Porque aquele momento foi reservado e é único. Por fim, aos poucos, fomos superando os preconceitos, as desconfianças, e fomos dividindo todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os religiosos de todas as religiões foram distribuídos, de forma que cada dia desse tinha um plantão. E nesse plantão não era uma religião apenas como a capelania propunha, mas sim todas as religiões formando uma equipe, vamos dizer, multidisciplinar, porque as disciplinas religiosas também são diferentes, as doutrinas são diferentes, e que caminham juntas e que praticam o diálogo. Do diálogo das equipes nasceu um conhecimento um do outro, e do conhecimento um do outro nasceu a admiração, o amor entre a própria equipe, ao ponto deles fazerem festa, de trocarem guloseimas e fazerem assim uma verdadeira... E o que mais me gratifica nesse projeto é isso, é ver esse diálogo acontecer. É o amor, né? É maravilhoso. É a união. Eu vejo da minha espiritualidade, eu vejo da minha religiosidade também, eu vejo o Espírito Santo de Deus aí, né, movendo as pessoas. Bacana, muito bom. Esse podcast hoje está assim, voltado para HPM, está voltado para Cris. E eu vi que ela está com um papelzinho ali, já vou passar para ela, porque cada história que o Dr. Sérgio Catão falou, eu vi assim a administração da Cris, a humanização, como ela, né, toca tudo isso. Acho que eu vou passar a palavra para ela. Cris, passo a palavra para você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dr. Sérgio. Boa tarde, Jandiara. É muito prazer estar aqui com vocês. E eu fico muito feliz e muito grata, né, do nosso encontro lá em 2018, né, doutor? Naquele primeiro encontro de saúde e espiritualidade, que de lá a gente começou a conversar, né, que quando a gente tem o mesmo propósito, né, a gente vai caminhando junto, né, e aí a Política Nacional de Humanização nos uniu, a espiritualidade, e aí hoje, vendo no HPM, eu me emociono, eu não paro de agradecer, porque é muito importante, né, esse trabalho no HPM que está acontecendo, né? Então, como administradora no HPM há 11 anos, eu entro naquele hospital e eu sou muito preocupada. Como podemos oferecer um serviço de qualidade todos os dias? Como? Né? E aí, quando eu conheci a Política Nacional de Humanização no meu segundo ano de HPM, eu fiquei encantada. Eu conheci a política lá com a doutora Osimara, né, falando sobre ela para nós, para a equipe multidisciplinar. E aí, dali eu comecei a aprender, né? E quando a gente fala de humanização hospitalar, né, a gente se refere a um processo ali de trabalho, né? Um processo de trabalho ali no hospital, e que ele precisa ser feito de forma eficiente,
né? A gente está falando do funcionamento do hospital. E aí aquela pergunta, como que a gente faz um serviço funcionar todos os dias? Né? É isso que eu vou refletindo, é aí que eu vou buscando trabalhar, né? E aí, assim, todos os dias trabalhando para que tudo dê certo ali no hospital. Então, e agora com a espiritualidade, com o NAER, né, que é um braço ali da humanização, né? O NAER faz parte da Política Nacional de Humanização. A gente está ali trabalhando, né, Jandiara? Todos os terças e quartas, com muita vontade, né? Com muita dedicação, com muito amor. Verdade. E assim, eu sinto que está fluindo muito bem. Tá fluindo, e ontem aconteceu deu uma virada de chave, assim, quando a gente vai para os leitos fazer visita e a gente se depara com uma pessoa que está ao nosso lado, que é de outra religião, e porque o mundo está assim, fragmentado, né? É grupo disso, grupo daquilo, é política, é o grupo da religião, é o grupo do feminismo, o grupo do LGBT, então o mundo se fragmentou. Né? Tá uma fragmentação assim, e assim, esse mundo sem guerra. E aí, quando eu me dei conta ontem, no NAER, na minha experiência ontem, e quando tudo acabou, como o sentimento é diferente. Porque o início é desafiador. Quando ali você se reúne com pessoas espíritas, da Umbanda, católico, evangélico, budista, enfim, você tem um certo medo. É o medo de não conhecer como que vai ser isso e de você estar vulnerável, né? Mas ontem, depois do término, né, das nossas visitas, na hora que a gente se une, se mistura, houve uma paz no meu coração. Né? E aí quando você fala que esse grupo, né, que se uniu, e cada um com a sua religião, no final já estavam até fazendo confraternização, e o amor, porque Deus é amor. E é isso que, né, o grande mestre Jesus Cristo ensinou pra gente, olhar para o outro que é diferente, independente, né, da sua cultura, dos seus atos pecaminosos ou erros, né, que assim se fala. E como Jesus ensina isso pra gente. E ao longo da humanidade isso foi se perdendo. As coisas foram se dividindo, se fragmentando, mas somos todos um. E a paz reina quando a gente se une àquele que é desconhecido, quando você se abre para entender o outro, conhecer o outro na sua singularidade, né? E ontem foi esse sentimento muito gostoso que eu senti, uma paz muito grande. Ontem eu tenho um grupo de estudo de um livro que se chama Um Curso em Milagres, e uma das integrantes é até uma menina que trabalha no HPM, que eu não vou nem citar o nome aqui, mas ela fala também dessa vontade, né, desse trabalho, né, tá evoluindo também para as questões não só dos usuários, mas também dos profissionais de saúde. Atender aquelas pessoas, aqueles profissionais de saúde que sofrem em meio assim a tanto caos na saúde, a pandemia que foi um caos, a ver aquela dor, aquele sofrimento todos os dias, e as pessoas estão muito esgotadas, estressadas, e ela comenta até de pessoas que estão ali e que fala da questão do ateísmo, porque a gente sabe que a religião, ela é um suporte emocional, né? É um suporte, que traz força também, que traz propósito de vida. E aqueles que não têm religião, vamos assim dizer, e essa pessoa em específica, que ela está preocupada, que eu nem sei se trabalha no HPM, ela diz que essa pessoa é ateia, mas ela está muito em sofrimento, né? Muito em sofrimento. Eu falei, não, me dá o contato dela que a gente acolhe e a gente explica o que é espiritualidade. Porque o Moisés Grossman, o Dr. Moisés Grossman, psiquiatra, ele tem um livro que se chama Família é Deus. Né? A gente fala também da espiritualidade na arte, né? A espiritualidade, ela tem vários compartimentos, né? E
E aí eu falei, não, passa meu telefone para ela, que a gente acolhe, a gente trabalha, né? Eu posso dar uma luz assim para ver esse sofrimento mental, o que está afligindo ela, né? Não só porque ela é ateia, que ela não tem aonde encontrar uma força, né? Mas a gente trabalha isso na mente dela, que a gente pode encontrar sim a espiritualidade na família, um exemplo, né? Onde ela possa encontrar a paz. E se ela não encontrar a paz ali, a gente tenta mostrar para ela que existem outros meios também de se conectar com o nosso eu, né? De trazer essa paz, né? Essa sanidade mental. Então, doutor Sérgio, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua experiência nesse hospital. Eu não sei se você fazia visitações ao leito. Fala um pouquinho desse projeto que se chama... lá no Intor, que Crer. Fale um pouquinho sobre o Crer. Então, Repete pra gente isso daí. o Crer é o Comitê de Reconforto Espiritual e Religioso. Reconfortar quer dizer dar força, dar suporte, né? Para que a pessoa possa se renovar e se ser confortada novamente. Foi criado então o Crer com essa finalidade. Pouco a pouco ele foi aumentando em número, tivemos um número bastante expressivo, tivemos todo um cuidado em preparar esses voluntários para que eles entendessem o projeto. Na segunda ou terceira versão da formação, nós alteramos um pouco a forma de capacitação desses voluntários. A parte teórica foi que antes precedia a parte prática, nós antecipamos a parte prática, para que a pessoa conhecesse o projeto, como ele funcionava na prática, para que ele visse se ele se identificava ou não com esse tipo de abordagem, que era diferente da forma capelania, né? Em que as pessoas estavam muito preocupadas em oferecer coisas como oração, como objetos, como livros e tantas outras coisas, né? E o que era mais importante, sem nenhuma possibilidade de proselitismo religioso. Essa era uma condição, uma condição sine qua non, né? Eu não estou ali para levar minha fé para aquela pessoa, simplesmente com a desculpa de dar solidariedade, né? Mas eu estou ali como um ser humano que visa atender aquela pessoa na sua singularidade, com as suas crenças, com seus valores, para que eu, percebendo como isso acontece nela, pudesse ajudá-la de alguma forma. O Crer é o comitê de reconforto espiritual, mas também religioso. A gente não abandonou o religioso, não. Por quê? Porque se você vai atender alguém da sua crença, é um atendimento religioso. Você tem uma linguagem comum com ela. Você tem maiores... Pode ter uma linguagem comum com ela. Sim. Se ela é da tua crença. Claro. Por quê? Porque ela é que dirige, ela que norteia o atendimento. Também, muitos preocupados em oferecer oração. Mesmo que fosse da sua religião, a gente não oferecia oração a menos que ela orasse. Ela pedisse. É o que a gente faz lá. Ela necessitasse e pedisse. Né? Mas olha, posso te dizer que 70%, 80% das pessoas, elas normalmente pedem, né? Porque uma das perguntas é: o que eu posso fazer por você? Né? Essa era uma grande dúvida dos voluntários, né, Jande? Quando fosse solicitado por parte do paciente a oração, como que eles iam orar? Uma oração universal naquele momento? Pois é. Por isso que muitas vezes eu, ao atender uma pessoa de religião distinta à minha, a gente pede que ela faça a oração, né?
ou a gente procure se adequar de alguma forma. Na formação, é muito importante a palestra que fala que cada religião se expõe para falar o que é importante para alguém da religião dela, nesse momento. Isso é algo muito importante. O que ela gostaria de ter, de escutar naquela religião? Como funciona a prática religiosa? Então, uns vão aprender com os outros, a gente vai aprender da religião do outro, para quê? Para que a gente possa atendê-la também. Entender como é que ele percebe o sofrimento e a iminência, muitas vezes, da morte naquele momento. Não é? E como ele gostaria que fosse atendido. Por isso nós aprendemos uns dos outros. É emblemático para mim um caso que eu atendi, né? Também atendi. E em que a pessoa era do candomblé, se eu não me engano, e ela estava muito recolhida, muito encolhidinha. As enfermarias do Intus têm 2 leitos. E ao seu lado tinha uma pessoa que era cristã, mas uma pessoa cristã assim, muito crítica, né? E quando existe uma pessoa que é da espiritualidade espírita, candomblé, umbanda e tal, e existe um confronto, um conflito. Então essa pessoa ficou muito encolhida ali. Ela não falava quase. E quando a gente abordou, ela só apontava para outra e tal. Então a gente procurou ter uma cortina que é divisória, puxamos a cortina, falamos num tom bem baixo, que é próprio do nosso atendimento, diga-se passagem, né? É importante que somente aquela pessoa escute, né? O que acontece ali. E aí ela aos poucos foi se soltando e revelou para nós que ela estava muito sentida até com a própria família, porque ela tinha feito algo errado dentro da estrutura da sua fé e por isso estava sendo castigada com aquela doença. E aí ela foi se soltando aos poucos e eu falei para ela, olha, eu sei que a tua religião trabalha com as entidades, existem vários nomes, né? Que vocês falam, tem sim. E aí ela começou a citar, mas uma delas eu conheço, é o Pai Oxalá. É aquele que é completo. Bastou dizer isso para que ela pudesse se encontrar, ter um vínculo comigo e valorizar esse Pai que é Pai único de todos nós, né? E pudesse acalmar, contar um pouco da sua história e pouco a pouco a gente vai percebendo que à medida que ela vai verbalizando, ela vai entendendo. Não somos nós que vamos lá para orientar, para oferecer alguma coisa. A nossa prática não tem essa finalidade. Mas tem a finalidade, sim, de fazer com que a pessoa verbalize para que ela mesma escute. E a partir disso, ela possa ter caminhos, né? E aí a gente vê a ação da providência divina, né? Na vida dela, mostrando caminhos que são possíveis, que são viáveis, que ela pode sair daquele momento difícil que está passando. Só um minutinho. Vinícius, apagou aqui. Obrigada. Muito bom ouvir muitas histórias, né? Isso me encanta, né? Me encanta. E ela estava em dor, em sofrimento e acuada, né? E isso traz para o paciente muitos malefícios para a sua saúde física. Cientificamente comprovado. E a intenção ali era proporcionar para ela, através do CRER, né? Você foi ali como esse projeto CRER do INTO, essa leveza, essa espiritualidade para que essa paciente pudesse ter uma melhora no seu quadro clínico. Sim. Sair do isolamento, né, Jane? Já estava isolada. Isolada, sendo criticada, julgada, né?
Muito legal esse trabalho de espiritualidade na saúde. Muito bacana. E, Dr. Sérgio Catão, você já teve alguma experiência com ateu em seu sofrimento, em algum momento da sua vida? Eu confesso a você que eu não lembro. Mas, recentemente, o Dr. José Adalberto, que apesar de aposentado, né, como eu, ele continua no NAVE. NAVE é o grupo criado lá no INCA, né? Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual. Ele começou a aceitar pessoas que não tinham uma fé, né? Que não precisavam apresentar carta de apresentação, porque não tinham uma ligação em uma igreja determinada, mas que tinham o desejo de oferecer solidariedade. Interessante. Confesso que essa experiência eu não tive ainda, né? Não sei como acontece, mas entendendo exatamente essa pergunta que você me faz, alguém que tem, ou melhor, que não tem uma fé definida para si, talvez ela possa sim atender uma outra igual. Como? Atender uma outra pessoa que também não tenha. Não tem uma fé definida. Né? E é bom que a gente diferencie o ateu, o ateio, do agnóstico. Né? E eu acho que entre um e outro existe aí uma variedade incrível. Por exemplo, a religião que mais cresce, segundo as estatísticas, não é nenhuma religião tradicional. Sobretudo no Rio de Janeiro. A religião que mais cresce é essa daquelas pessoas que fazem a sua própria religião, que vão fazendo aquele sincretismo, como se entrasse num supermercado e fosse escolhendo cada produto e aí formando a sua própria fé. Para encontrar, né, força e sanidade mental, né? Pois é. E então é essa, né? E a gente está voltado para ela. Cada uma delas já foi alguma coisa algum dia na vida. Né? E à medida que a gente vai encontrando essas pessoas, algumas vão retornando àquela religião original, né? Mas o fato é que mesmo assim, mesmo que não retorne a uma religião, a própria assistência espiritual já é suficiente para obter melhoras do quadro, né? A ponto de abreviar altas, de alterar os resultados, né? O que é muito diferente do que a gente encontrava antes na capelania, quando existiam vários erros gravíssimos, quando as pessoas ofereciam curas milagrosas, né? E que a pessoa não precisasse nem operar no dia seguinte porque Deus ia curar. Isso foi grave. Isso fez fechar muitas portas de hospital. E até hoje nós temos problemas exatamente na entrada de religiosos por conta disso. Né? Por conta desse preconceito todo formado, talvez no último século, como você mesmo coloca, né? E que ainda existe. Eu lembrei de um caso, em um congresso que foi falado de transfusão de sangue na religião Testemunha de Jeová. Né, que a crença dele não permitia a transfusão de sangue, e o médico não, mas ele precisa, porque senão ele vai morrer. Essa é uma grande polêmica, né? E o CRER trabalhou muito com isso. Nós buscamos muito o diálogo com a COLI. COLI é a comissão que trata do tratamento de saúde dos pacientes de Testemunha de Jeová. Eles têm uma comissão específica para o hospital. Que legal. E a gente buscou diálogo com ele porque nosso hospital era cirúrgico, eminentemente cirúrgico. E nós precisávamos ter ali um diálogo, um acolhimento para que eles pudessem ser atendidos. Né? E nem todos os cirurgiões trabalham com essa ideia da possibilidade de não ter o uso do sangue, no momento, sobretudo no momento de risco. Né? Então, a coisa caminha nesse sentido. Né?
de que alguns cirurgiões possam operar sem a possibilidade do uso de sangue. Parece algo assim complicado, sobretudo em casos graves, né? O que vai acontecer se aquela pessoa for a óbito durante um ato cirúrgico? Enfim, mas é uma grande polêmica, né? Há uma celeuma muito grande em relação a isso e acho que ainda vai durar algum tempo. Bacana, bacana. Doutor Sérgio Catão, você já disse para mim nos bastidores que a sua esposa, né, ela é de Macaé. Mas o que te trouxe a Macaé? Você acha que existe alguma providência divina de você estar aqui? Quais são as suas expectativas? Eu não tenho dúvida nenhuma, sabe, gente? A minha ex-esposa, falecida há 2 anos atrás, teve um acidente grave, né? Uma lesão grave da aorta, súbita, um quadro súbito, como é um infarto, por exemplo, e veio a óbito logo após a cirurgia. Como você disse, ela é macaense, ela que me trouxe aqui, né? Com 16 anos, e ela com 15. E nós vivemos toda uma vida, né? Uma vida como todo casal, né? Progressiva, mas que a fé nos acompanhou. E isso foi suficiente. Eu creio que Hélida Maria, ela tem um grande papel em eu estar aqui, né? Eu acho que ela intercedeu muito, né, junto de Deus. Eu fico até emocionada ao ouvir isso. Meus olhos se enchem de água. Eu tenho plena certeza disso, que ela está vibrando junto comigo, né? Eu, há 2 semanas atrás, fui ordenado sacerdote, fui ordenado padre. Estou sabendo nos bastidores. Tive uma liberação de Roma e o nosso cardeal no Rio de Janeiro ordenou 4 diáconos que eram permanentes, né? Ou seja, pessoas casadas, né? No caso deles 3 não, eram solteiros, só eu era o casado, mas agora viúvo, né? E aí Dom Arani João Tempesta, que é o cardeal do Rio de Janeiro, é uma figura sensacional, né? A gente considera Dom Arani um pai. Decidiu nos ordenar sacerdote, né? Por conta das necessidades. Eu fui coordenador na Arquidiocese da Pastoral da Saúde, né? E trabalhei muito dentro dos hospitais, não só do INTO, mas de outros hospitais. Começaram a ver o movimento do INTO e do INCA e começaram a pedir que nós fôssemos lá para levar a experiência. Conseguimos levar a nossa experiência à Secretaria Municipal também lá do Rio, e o setor de voluntariado encampou o projeto e lá foi criado o CAIES, Comitê de Acolhimento Interespiritual na Saúde. E agora está indo de unidade em unidade. O religioso não entra? Interespiritual? Entre as espiritualidades na saúde, né? Mas o religioso, mesmo modelo, acolhendo as religiões também. Aliás, porque eles já falavam sobre isso, né? Sobre a interação das religiões, a luta contra os preconceitos em relação ao religioso, né? Que era muito importante. Um dos que foram ordenados padres é alguém muito importante dentro da Arquidiocese do Rio, porque ele trabalha na Comissão do Diálogo Interreligioso, né? E na nossa ordenação lá no Rio, há 2 semanas, existiam várias pessoas de várias religiões diferentes, muçulmanos, judeus, todos eles estavam lá, né? Foi muito bonito. Bacana, bacana. Cris, quer acrescentar algo? Não, só hoje o doutor Sérgio que vai falar, a gente está aqui para ouvi-lo. Muito bom. Doutor Sérgio, você falou, nós temos ainda 10 minutinhos, sobre o INCA. Você trabalhou no INCA? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Nós trabalhamos no INCA no sentido de fazerem eventos juntos. Uma determinada época, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, não a UFRJ, mas a Medicina e Cirurgia,
não sei qual a sigla que se dá agora para a universidade. Enfim, ela também começou a trabalhar a espiritualidade, né? Os bancos escolares universitários começaram a identificar a necessidade da espiritualidade. Então, nós já fomos chamados a várias universidades. A Universidade Federal Fluminense também já trabalha com isso. As sociedades médicas começaram a olhar a espiritualidade. A Sociedade Brasileira de Cardiologia também, ela está aí desbravando a espiritualidade como de grande importância no escopo do tratamento do seu paciente. Então a coisa foi um boom, está sendo um boom, né? E nós começamos lá em 2008 também respaldado nos artigos científicos, que já existiam na época, e eram muitos. E foi um artigo escrito por um brasileiro, um grupo de brasileiros em São Paulo, Dr. Danilo Macieiro na época, que é um religioso, um evangélico, e é também fisiatra, por coincidência, né? Que começou com esse trabalho e fez um levantamento bibliográfico, estatístico dos artigos que já existiam naquela época, a partir de 2000, no início do milênio, né? E nós vimos ali, foi um despertar. Hoje há um boom de espiritualidade no mundo inteiro, com a necessidade de práticas, de acreditação hospitalar, de inserir a espiritualidade no atendimento das pessoas, né? A própria Política Nacional de Humanização também incluiu na questão do acolhimento essa necessidade. Então tudo concorreu, né? Tudo concorreu. Como que era feito, se era feito esse atendimento? Porque o NAER também, depois ele vai poder também atender os profissionais de saúde. Exato. Né? Como que era isso no INTO? O setor, o CRER, atender os profissionais de saúde para melhorar a qualidade de vida deles? Exato. Burnout? Nós fazíamos reuniões, né? E reuniões em separado. Então as religiões tinham seu lugar de expressão, né? Aquele espaço ecumênico tinha um lugar de expressão. Então as pessoas podiam se expressar ali, onde pode ser realizados vários cultos, as reuniões espíritas, e com isso era oferecido ao contexto dos profissionais de saúde do hospital a possibilidade de frequentar essas reuniões. Reuniões religiosas. Religiosas. Né? Agora, um outro projeto que não é ligado a esse tipo de assistência, mas é ligado à Política Nacional de Humanização, visa atender as pessoas, o cuidando de quem cuida. Cuidando das pessoas, né? Que prestam atendimento cuidadouro das pessoas. Psicólogos, né? assim? Também nesse ponto, né? Fazíamos reuniões nos diversos grupos do hospital para discutir um problema do dia a dia, né? A espiritualidade perpassava nesse momento alguns temas, mas era aberto, era livre, para que as pessoas pudessem se manifestar. E diante de um problema que pudesse ser comum em determinado setor, ou alguém que estivesse vivendo um problema pessoal, enfim, que pudesse ser acolhido por todos, né? Seja individual ou em grupo, ele visava dar esse suporte. É um outro projeto que a humanização lá no HPM, de repente, pode querer realizar, né? Essas reuniões com os profissionais da saúde. Então, a psicologia, ela tem um projeto lá, cuidar de quem cuida já, né? E nós já fizemos um atendimento de um profissional lá, o NAER já fez. O profissional solicitou o atendimento, e aí a dupla foi lá e atendeu o profissional. Olha que beleza. Qual dupla? As psicólogas ou os voluntários? Voluntários do NAER. Foi na salinha ali? Foi. É mesmo? Um profissional da saúde? Profissional da saúde. Ah, legal. Lá da maternidade. Bacana. Foi uma servidora. Ah, legal. Ela foi atendida lá na maternidade mesmo, no setor dela, não foi na sala. Né? Naquela sala é o atendimento de servidores, mas pela psicologia. Foi no próprio setor da maternidade. Quando a gente estava no momento de assistir lá os pacientes, ela foi e solicitou. Ficou no cantinho ali e foi atendida pela dupla. Ah, que legal. Está acontecendo.
como você disse, muitas vezes são sofridos mesmo. Foi uma situação, exato, que ela estava passando. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dialogar, né? E o que eu tenho sentido é uma alegria por parte até dos profissionais quando o NAER chega no setor. A gente está sendo muito bem recebido pelos servidores, pelos trabalhadores, está chamando atenção, porque eu particularmente achei que poderia ser o contrário, mas não, algo muito assim diferente está acontecendo. Está fluindo. E chama a atenção da gente, né? Cada terça e cada quarta ali no atendimento. Doutor Sérgio, você tem alguma ligação com o Hospital São João Batista? Faz algum trabalho lá? Tem algum projeto? Hoje eu estive lá. Nós estamos começando também. O mesmo projeto que começou no HPM. O HPM agora vai servir de modelo para o São João Batista, né? Eu até falei com o Cris que ela é importante lá para dar força também. Existe um projeto belíssimo do Dr. Gabriel Mussi, que trabalha em oncologia com os cuidados paliativos. Né? Esse é um grande trabalho também que passa por esse atendimento espiritual religioso. Casualmente estive lá hoje para atender uma pessoa e ela faleceu logo após o nosso atendimento. Mas você foi nesse lugar como padre? Eu fui como padre, porque a esposa pediu. Okay. E eu já conhecia a família, né? Ele teve câncer na perna, no osso da perna, teve que amputar. Ele teve uma metástase cerebral, precisou operar. E depois que operou ficou assim excelente, andando com prótese, magnífico, mas a doença é muito ingrata, né? E agora ele teve uma nova recaída e agora é mais sério, né? Então reinternou e a esposa muito aflita, precisava falar para os filhos, adolescentes, na situação do pai, e a gente deu suporte nesse momento, né? E foi muito lindo porque a filha, jovem já, ela pediu para ficar sozinho com ele. Ele já comatoso, mas ela precisava se despedir dele e não tinha ainda conseguido. E ela ficou sozinha, certamente ela fez esse diálogo com ele. Depois o filho pequeno ainda também, e nós fizemos ali uma oração juntos, né? E agora há pouco ela me manda a mensagem de que ele havia descansado. Uma pessoa relativamente jovem, mas que nesse momento também a espiritualidade, a religiosidade é um grande suporte, não só para quem está fazendo a passagem, como para quem fica, né? E possa viver ali o início do seu luto e a saudade, enfim, aquele momento mais difícil que todos nós muitas vezes passamos. Porque nós somos corpo, mente e espírito. Não dá para deixar, né, alguma parte dessa sem tratar, sem acolher, sem trabalhar, né? O corpo com atividade física, porque até atividade física, a musculação, ela promove analgesia, né, para o corpo, para promover, né, esse analgésico. A nossa mestra Cicely Saunders, muito conhecida, ela quando definiu dor total, ela definiu todo tipo de dor, o que envolve como dor, não só o sentido físico, mas até o espiritual, da alma também. E a espiritualidade, ela bem praticada, né, que eu falo que é ego e espírito, carne e espírito. Não qual você alimenta mais, o ego ou o teu espírito. Então, quando você alimenta mais o espírito, você está mais fortalecido para os desafios da vida. E a gente fica assim, até meio anestesiado, eu costumo dizer isso, né? Anestesiado para as pancadas da vida, porque a gente, em cada fase da vida, a gente vai passar por muitos desafios, são muitos, né? E a gente traz aí essa espiritualidade para os hospitais, para que a pessoa possa ir em paz, né? Porque realmente as pessoas estão morrendo mal.
E com esse acolhimento, essa humanização, com a espiritualidade e a religiosidade, a pessoa ela faz essa passagem em paz, como você diz, né? Os filhos puderam ali estar dialogando, conversando, fazendo essa interação para uma boa passagem desse paciente. E ali a espiritualidade estava bem aflorada, né? Que é essa paz que excede todo o nosso entendimento racional. Muito bom, doutor Sérgio Catão, muito feliz com a tua presença, já estamos finalizando. Eu queria fazer a última pergunta. Nós estamos pensando, né, Cris? Vai depender tudo da crise do hospital, do 2º Congresso de Saúde e Espiritualidade, para a gente movimentar o HPM, movimentar o setor médico de Macaé e para trazer humanização, não só a espiritualidade, mas a humanização, esse olhar, né, essa escuta ativa, esse olhar diferenciado, esse acolhimento que a saúde está precisando. Sim, nesse momento é super importante esse vínculo com a universidade. Por isso a nossa professora Cássia Tavares, que desenvolve a pós-graduação em espiritualidade na saúde, para nós aqui em Macaé é alguém fundamental, né? E outras universidades também que se unam a nós. Precisamos caminhar juntos. Sim, a união faz a força. Doutor Sérgio Catão, eu quero te agradecer, foi um prazer enorme estar com você, eu ouvir agradeço também, Jandir, tua história, né, que nós possamos caminhar juntos aí nessa coisa fantástica aí para poder, caminharemos. Né? Amém. Um grande abraço e tamo junto. Tamo junto, né? Né, Cris? É sim. Nosso consultor de Política Nacional de Humanização e do NAE, né, doutor? Quantas vezes eu te ligo, né? Quando eu tenho dúvida, eu ligo pro doutor, doutor, me ajuda, me dá uma luz. Não é humanização apenas, né? Pode ser um risco disso também. Né? Política é algo assim como a espiritualidade, algo muito abrangente, diferente da religião. Exato. Vamos agora encerrar o nosso podcast Espiritualidade na Saúde Integral do Paciente, que traz assim, né, uma transformação e milagre também, não é só a cura do corpo, milagre também é mudança de percepção de mente. E a espiritualidade traz isso para o paciente, contribuindo aí para a sua cura do corpo, da sua dor. Então a gente fica aqui, até o próximo podcast. Um grande abraço.